E do irmão Juscelino Júnior, ninguém conhece ele pelo nome, só Isabela. Nosso querido Coquinho, que hoje é o técnico da seleção chilena de surf, está lá no Chile, está lá na praia. Qual cidade lá? Está lá, é o interior, lá na praia lá do Chile, com 7 graus. Ele disse: pastor, hoje eu vou assistir o culto. Eu falei: só vai ganhar. E ele está com tanta fome de Deus que ele disse: pastor, quando chegar aí eu quero me batizar. Eu falei: água não falta na ilha. Então nós vamos providenciar o teu batismo dia 31, não, 31 é domingo. Dia 30, último sábado, mais uma vez nós vamos sepultar mais gente lá na armação. Igual a Tassiana, né, Tassiana? Chega de vida antiga, agora é vida nova. E ele tem um bom dia com alegria para dar para vocês que estão no culto com a gente aí hoje. Ó. Aumenta aí, Fred. Hoje aqui, passando para deixar uma mensagem linda, uma semana maravilhosa e um excelente culto para vocês hoje, quarta-feira, dia 20 de maio. Um abraço. Tudo bem, tá aí o Coquinho, vamos aplaudir o Coquinho, está aí ao vivo com a gente. Buenas noches, hermano, Dios te bendiga. Dios habla contigo esta noche. Ok, eita Deus. Até novembro tem que sair o inglês, né? Que nós vamos receber os gringos aí em Florianópolis na conferência dos surfistas. English. Inglês a gente já fala, né? English. Vamos para a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí, deixa eu ver. Olha aí. Agora o Gui trouxe a dele. Agora ele vai levantar ali, ó lá. Olha, mano. Top. 2 Coríntios, capítulo 12. Estamos com a nossa série de estudos na Bíblia a respeito do tema Desmontados pela Graça. E hoje o título da mensagem é A Graça que nos fortalece nas nossas fraquezas. Amém? Obrigado, Carol. Você é um anjo. Vamos ler do 1 até o versículo 10. Diz assim: se é necessário que me glorie, olha o que Paulo está dizendo, gente, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, lá no reino dos céus. Que o primeiro céu é o nosso, o segundo céu é onde fica o mundo espiritual e o terceiro céu é o reino celestial. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é que o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ou seja, não dá para a gente descrever as palavras que ele ouviu lá no céu, de tão lindo e maravilhoso que eram, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa, o quê? Me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Uau! Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. 7.
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Vamos repetir isso, gente? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Pastor Guto, bem que não podia estar isso aí na Bíblia, né? Graças a Deus que está. Eu vou ler na linguagem da Mensagem, que é bem contemporânea, para ficar mais claro do que já estava na revista atualizada. Segura aí, tá? Vai doer um pouquinho, mas vai sarar. Vocês me obrigam a falar deste modo. Faço isso contra a minha vontade. Mas agora que estamos no assunto, posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual ao céu. Ele está falando dele próprio. Ele não se atreveu a falar que era ele. Ele disse, um homem. Está falando dele. Nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso de novo. Se no corpo ou fora dele, não sei, Deus sabe. Lá ele ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é o homem a respeito de quem quero falar. Mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. Se eu tivesse disposição para contar vantagem, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como tolo que vocês pensariam que eu sou se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então Deus me disse: a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando lá na minha limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. A poder morar e ir para casa. Hã?
Hein, cara? O que eu vou dizer diante do que Paulo falou, meu? Feche os teus olhos. Paizinho querido, Paizinho amado, nós estamos abertos mais um mês para ouvir a Tua palavra. Palavra que nos regenera, palavra que nos limpa, palavra que nos renova a mente, palavra, Senhor, que nos transforma de dentro para fora, e que assim, como o Senhor trabalhou e tratou o coração de Paulo, que o Senhor também possa trabalhar o nosso coração, Pai. Jeremias declarou que desesperadamente corrupto é o coração do homem, enganoso é o coração do homem. Deus, nós queremos um novo coração, um novo espírito, para entender, para compreender, para viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, segundo a graça de Deus que nos foi concedida pelo Seu Filho Jesus Cristo. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. A graça que nos fortalece na nossa fraqueza. E isso vem para nos confrontar de uma maneira muito direta e reta, sem curva. Porque nós, no nosso eu, nós nos achamos a última Coca-Cola do deserto. Vamos ser sinceros, gente. E a religiosidade, ela é um mal tão grande na vida das pessoas, algo tão tóxico, que você vê dentro das igrejas as pessoas buscando não sei se a palavra seria essa, um termômetro, para ver quem é mais espiritual e para ver quem é mais carnal. Quem é mais de fé e quem é mais de incredulidade. E nós muitas vezes, por sermos tão rasos no conhecimento e na intimidade com Deus, taxamos as pessoas que têm dons espirituais como os mais espirituais. Mas Deus tem nos dado clareza no entendimento que dom é uma coisa, carisma é uma coisa, caráter é outra. Muita gente recebe dom para edificar a igreja e mesmo assim não vai para o céu. Isso foi o próprio Cristo que disse. Senhor, mas naquele dia, olha, a gente expulsou demônio, curou doente, profetizou. Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Está lá em Mateus 7. Agora Jesus disse, pelos frutos vocês serão conhecidos. O que é fruto? É característica da árvore, é o DNA da árvore, é a identidade da árvore. Então, se nós somos de Cristo, nós vamos dar os frutos do Espírito. Então, o DNA, a identidade, o caráter e as características que nós temos na nossa vida são de Jesus. Então, para Deus, caráter é muito mais importante do que carisma. Paulo começa dizendo aqui no capítulo 12, ele disse, gente, se eu quisesse me gabar dos dons, das revelações, eu conheci um homem que foi lá no céu. Ele viu as ruas de ouro, ele viu o rio, ele viu o trono, ele disse, eu ouvi coisas lá que eu não posso falar para vocês. E mesmo assim eu não estou me achando, mesmo assim se tem algo que eu tenho que me gloriar, não é nada de mim, é do céu. Será que hoje nós temos essa humildade para viver aqui na terra como Paulo, gente? E olha que Paulo foi faixa preta, graduada no último dan. Aí a gente mal e mal lê uma Bíblia, nunca leu a Bíblia inteira uma vez na vida. Já se acha o espiritual.
Vai devagar, pastor. Eu amo cada um de vocês. E eu amo falar a verdade. Você veio aqui porque você está buscando verdade assim como eu. Amém? Quando nós conhecemos a verdade, essa verdade vai nos libertar. E se a gente não cuidar, gente, a gente sabe que o ser humano, como disse aqui na versão da mensagem, a gente vai andar de nariz empinado. Mas olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E se você fizer uma leitura espiritual, você vai ver que os religiosos sempre terão uma falácia arrogante, como se eles fossem superiores e nós inferiores a eles. Você já percebeu? Ao ponto que a gente se sente até humilhado, até pecador. Meu Deus, eu acho que eu não vou nem para o céu. O cara é tão santo, tudo que ele faz, eu fico, meu Deus do céu. Jesus. É assim ou não é? E Paulo está dizendo para a gente fazer exatamente o contrário. Eu não tenho que me gloriar em mim, nas minhas atividades, no que eu faço, se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu jejuo, se eu sirvo na igreja, se eu tenho dom, se eu tenho ministério. A única coisa que Paulo sentia orgulho e que ele se gloriava, ele fala aqui em Gálatas 6,14. Olha do que Paulo se orgulhava. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão no quê? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo diz, se tem algo que eu me glorie, se tem algo que eu me orgulho, é do que Jesus fez por amor a mim lá na cruz. Ah, disso eu tenho orgulho do que ele fez por mim. Se eu tenho que me gloriar, é nele, não em mim mesmo. Por isso a gente fala aqui na Ohana que todas as escolhas, todas as nossas decisões, elas devem ser pautadas por um filtro. E esse filtro é a cruz de Cristo. Essa semana ainda mandei uma frase para os casais, né? Está chegando aí o dia 12 de junho. Love's in the air. Já vai pro jantar de namorado já? Já, né? Acho que sim. Oi, Léo, convida ela. Nós vamos ver se fazemos num restaurante à beira da praia ou numa pizzaria. Vamos fechar lá para nós. Já vai economizando aí. Aí depois dizer que não tiver dinheiro para levar namorado para jantar fora no dia dos namorados, abandona. Ele fala, filho, sai fora. Ei, tem tempo ainda, Andressa? Ah, mãe, libera a benção para ela também. Ué.
Eu acho que tu não vai ficar com... Brincadeiras à parte. A gente mandou a frase lá. Qual que é a frase? Puxa aí alguém da turma que está aí no WhatsApp aí. Tá aí, Frank? Ó, você não casou para encontrar alguém perfeito. Você casou para aprender a amar alguém imperfeito. Assim como Cristo nos amou. Então, Deus não está buscando e procurando perfeição na nossa vida, gente. Deus está procurando humildade para a gente reconhecer que precisa dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu sofro humilhação. Imagina o cara que foi no céu, que viu toda a estrutura do reino e voltou para cá. Ele disse, eu não posso me achar por isso. E ele tinha toda a credencial para querer se achar. Ao ponto que Deus falou, vou para garantir, para não subir para a tua cabeça que tu é gente igual todo mundo. Eu vou te botar um espinhozinho na carne. E vinha um enviado do diabo para infernizar a vida dele, ao ponto que ele pediu para Deus tirar aquele espinho. Ele falou, Deus, por favor, tira de mim. E Deus falou, não vou tirar. Porque a minha graça é suficiente. Tu vai conseguir viver com esse probleminha. Tá, pastor, mas qual era o espinho na carne? Muita gente fala, argumenta, tem teses teológicas e tudo mais. Uns dizem que era um homem, uma pessoa, que vivia no pé onde Paulo ia, ele estava. Ei, isso aí é ladrão, isso aí é enganador, isso aí não vale o que come, ó, cuidado, hein, você é charlatão. Ei, ó, não acredita no que esse cara está falando aí não, hein. Imagina tu ter todo dia, tu trazendo a verdade de Jesus para as pessoas e ter um cara desse, tu dá vontade de matar? Vamos ser sinceros, gente. Hã? Outros acreditam que esse espinho na carne era que a visão de Paulo, depois que viu Jesus lá no caminho para Damasco, a visão dele ficou muito danificada. Tanto é que tem uma passagem que eu não me lembro onde, uma das cartas dele, que ele fala que a letra dele era gigante. Que ele tinha dificuldade na vista. Então imagina, um cara que viu o céu, na terra tinha dificuldade de enxergar agora. Se Deus não é justo, ela falou assim, aí eu não queria estar usando o óculos, mas me embaralha. Diga, minha graça te basta, bota o óculos aí. Tá bom. Oh, graças a Deus. A gente consegue viver com espinhozinho, sim ou não? Você não precisa, eu quero morrer! Porque é nesse momento de fragilidade, de limitação humana, que Deus revela que Ele vai manifestar o poder dele sobre as nossas vidas. Outra passagem, Paulo vai dizer que Deus escolhe vasos de barro para colocar a sua riqueza, a sua glória. Então a gente é muito frágil, gente. Mesmo assim, Deus escolheu cada um de nós para colocar coisas tão ricas e majestosas do reino dos céus dentro da nossa vida, gente. Ao ponto de dizer, gente, a minha graça é suficiente para vocês viverem bem demais. Não tem a ver com materialismo, não tem a ver com consumismo, não tem a ver com capitalismo. Tem a ver com princípios e valores do próprio reino e da cultura do céu. Amém?
E é por isso que Deus trouxe esse tema para a gente mexer, cavucar e sarar o nosso interior, para que nós, de fato, de verdade, não sejamos pessoas religiosas, mas para que a gente seja humano, ao ponto de dizer, eu tenho fragilidade, eu tenho limitações, mas eu vou me alegrar em Deus, porque é nesse momento que eu sei que Deus vai estar comigo, que Deus vai me prover, que Deus vai me suprir, que Deus vai guardar, que Deus vai cuidar, porque a nossa tendência humana, quando a gente está no controle, a gente se sente seguro e confortável, sim ou não? E eu vou falar sobre isso domingo. Domingo traz capacete. Diga para a pessoa que domingo pode trazer o capacete. Que vai ser pedrada domingo. Vou pregar sobre Jonas. Aguarde, Jonas vai pegar. Não é hoje. Hoje eu tô light. Tô voltando do Nordeste, ainda tô me readaptando. Mas no domingo o Jonas vai chegar aí. Pastor, a baleia está lá fora. Tiago 4:6. Esse versículo até o final de maio tem que estar de cor, hein? Tem que estar na ponta da língua. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando a gente está no controle, a nossa soberbinha, ela quer se realçar. Ela quer subir para a cabeça, como a gente costuma falar, né? Agora, quando sai do nosso controle, como é que a gente fica, gente? Desesperado. E desesperado é o contrário de esperança, de confiança. Mas quando nós temos a humildade para reconhecer que Deus continua e permanece no controle e que a nossa fé, a nossa esperança permanece nele, consequentemente a nossa alma vai ter paz. Nós vamos conseguir descansar mesmo em meio à tempestade. Paulo, em uma das suas viagens, sofreu um naufrágio. Naufrágio é quando o navio afunda. Uma tempestade tão violenta, mas Deus falou para ele: Paulo, disse para o pessoal, para ninguém sair nos botes, porque todo mundo que ficar, o barco vai afundar, mas ninguém vai morrer. Olha que loucura. E Paulo falou: gente, vamos ficar calmos aí. Como calma? Nós estamos jogando tudo fora para o navio não afundar. O navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Deus vai nos salvar, nós vamos chegar num lugar, não sei o que vai acontecer, mas... E o barco se arrebentou lá. Chegaram na beira da praia, igual aquele filme que a gente vê que os caras chegam numa madeirinha. Mas ninguém morreu. Aí chegou lá, pegou uma tribo da ilha. Não, os caras vão matar a gente. E aí Paulo começa a orar pelo povo, o povo começa a ser curado, mas daí ele mesmo foi jogar um graveto na fogueira, saiu uma cobra, picou Paulo, e os nativos se afastaram, pronto, agora vai espumar e vai morrer duro. E não aconteceu nada com Paulo. E a turma, ué? Tu é um Deus? Que essa cobra peçonhenta aí, quando pica aqui, a turma morre na hora. Tu tá vivo, não aconteceu nada contigo? Tu é um Deus? Eu falei, não sou um Deus. Mas eu sirvo um Deus dos impossíveis. Eu falei, não, então tu vai lá orar pelo nosso povo lá, porque tem gente doente lá. E foi uma revolução que os caras falaram, nós vamos te dar um barco novinho para vocês saírem daí e continuar a missão de vocês. Então, quando parecia que o negócio ia ficar pior,
Deus vinha e revertia tudo que era maldição em bênção, tudo que era guerra, luta em vitória. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Diga para essa pessoa bonita que está ao teu ladinho, quando tu é fraco, aí sim é que você é forte. Porque o poder que é de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Sabe aquela criança no colegial que tinha vergonha de falar na frente da classe? Sou eu. Tímido, introvertido. As meninas achavam que eu era arrogante porque não dava bola para elas. Mas é por causa da minha timidez, até a pastora me lascar um beijo. No dia 25 de dezembro de 1995, lá na Praia do Bom Abrigo, 11h30 da noite. Nunca mais me esqueci. Estamos juntos há 31 anos. Meu Deus, pastor. Mas o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza, na minha timidez, ao ponto de hoje eu ter o dom da palavra. Pastor, mas o senhor fez algum curso de oratória? Nunca fiz. Estudei a palavra, fiz seminário, cursos teológicos para conhecer a Bíblia. Mas é a fraqueza do Guto, aonde o poder de Deus entrou e se aperfeiçoou. Então, eu tenho aprendido que eu não tenho que olhar para as minhas fraquezas. Eu tenho que olhar para a graça de Deus sobre a minha vida. Eu quero te incentivar, te aconselhar a começar a olhar mais para a graça de Deus, que é o favor de Deus sobre a sua vida. Nós temos a tendência de olhar para nós, o que a gente pode. Mas sem Deus a gente não pode. Olha o que Paulo diz na sua humildade. 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10. Eu já falei numa marcha para Jesus aqui em Floripa para mais de 30 mil pessoas, gente. Uma galera assim, vai lá, Guto, vai lá agora fazer uma oração, eu digo eu. E eu fiz, não tremi, por quê? Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoou na minha fraqueza. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Porque quem que era Paulo? Paulo era um baita fariseu, que o seu nome era Saulo, perseguidor da igreja primitiva. Ele perseguia os cristãos. Ele espancava, ele botava na cadeia, ele matava crente. Ele odiava crente porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, até que Jesus apareceu para ele e falou: por que tu está me perseguindo? Tu é para mim um vaso que eu escolhi para sofrer por amor do meu nome, te prepara. E ali começa a história de Paulo, o maior dos apóstolos. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13, praticamente a metade escrita por ele. Pegar o grande líder que foi Pedro, escreveu 3. E influenciou Marcos a escrever o Evangelho de Marcos. Então, olha onde Deus usou a vida de Paulo. Então ele está dizendo aqui, pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não foi de bobeira. Não foi desperdiçada. Antes, olha o que ele diz aqui. Trabalhei o quê? Muito mais do que todos eles. Está falando dos outros apóstolos. Todavia, não eu. Mas a graça de Deus comigo. Olha o equilíbrio, olha o entendimento de Paulo para falar isso. Gente. Não sou eu, o grande apóstolo, não.
mas eu fiz mais do que todos eles. Viajei, preguei, abri igreja, levantei pastores, missionários, causei uma revolução no mundo. Você já viu o filme Paulo o Apóstolo? Se não viram, acho que tem na Netflix. O YouTube, dá uma olhadinha lá, dá uma renovada lá, depois da mensagem de hoje. E qual foi o final de Paulo? Decapitado. Colocaram no colo dele a culpa de o incêndio de Roma. Foi quem mandou incendiar, encabeçar essa rebelião, incendiou Roma, foi Paulo. Vocês têm que matar ele. Mas no final da carreira dele, ele diz assim lá em Filipenses, 2 Timóteo 4, se eu não me engano é o 7, né? Bota aí, Frankzinho. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu vivi tudo que Deus tinha como propósito para a minha vida aqui na terra. Agora, eu vou para o paraíso. Então, olha a estrutura emocional, espiritual que esse cara tinha. Por causa da humildade de saber que era Cristo na vida dele. Ao ponto de ele declarar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2:20, Frank. Estás aí procurando com Miqueias? Será que a gente já está preparado para falar isso? Ou será que a gente ainda vem para a igreja para buscar os nossos desejos e as nossas vontades? Porque se Paulo diz que ele se gloria na cruz, cruz é lugar de morte, gente. Cruz é lugar de renúncia. Não é lugar de alegria. Você tem certeza que quer que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza? Essa noite Deus está nos dando uma chance, uma oportunidade para a gente falar para Ele, Senhor, está aqui as minhas fraquezas, as minhas limitações. Eu quero ser humilde ao ponto de reconhecer que eu preciso de Cristo na minha vida em tudo e em todo momento. Ao ponto de Paulo dizer em Filipenses 4,13, famoso versículo, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo falou isso? Porque geralmente os irmãos falam esse versículo, né? Mas só para coisa boa. Eu tudo posso ir para Porto de Galinhas, eu posso ir para Andrés, em Colômbia. Minha sobrinha foi para lá agora, com o namorado, chegou lá agora. Deixou os cachorros e o gato para a pastora cuidar. Eu tudo posso ir para a Europa, posso ir para a Copa do Mundo, está na moda agora, né? Até o Neymar vá, por que nós não vamos? Mas não é só no sentido bom, se a gente pegar o contexto, volta um pouquinho, 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente, ou seja, satisfeito, em toda e qualquer situação. Lembra o que Deus falou para ele lá em Coríntios? Eu tudo, ou melhor, a minha graça te basta. Então, a graça de Deus é suficiente. Então, Paulo diz, se eu tiver o que comer e o que vestir, eu me dou por contente, satisfeito. Aí ele continua discorrendo, 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
Então tinha local que o pessoal honrava. Estamos... Paulo, vem cá, se senta lá na cabeceira da mesa, traz o melhor pedaço do frango, que é a sobrecoxa para ele, traz a melhor bebida para ele, aquele drink com... Traz a sobremesa, aquele pudim com aquela calda, bota no carro. Quem que é? Paulo? Pode dar pão duro, pão seco, pão dormido, bota mais aquele cafezinho, já está frio, esquenta, requenta, dá para ele, está tudo certo. Tanto sei ser humilhado quanto honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome. Puxa, pastor, mas Paulo passou fome. Mas a graça era suficiente. E na fartura, no banquete, era suficiente. Era a graça de Deus para a vida de Paulo. Assim de abundância, como também de... Aí ele vai concluir. 13. Tudo posso naquele... Deus não falou para ele? O meu poder, a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Joel 3,10, o profeta vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Quantas vezes você se sente assim, fragilizado, limitado, e o Espírito está dizendo para você, você é forte, você consegue, mas não é em você, é em Cristo. Precisa virar uma chavezinha aí, por favor. Porque Deus resiste ao soberbo. Enquanto a gente tiver esse coração altivo, soberbo, vaidoso, arrogante, independente, narizinho empinado, você não vai ver a graça. A graça vai passar longe. Agora, quando você dobrar o joelho e botar o teu narizinho no chão, a graça vai cair sobre você. E você vai viver favor sobre favor, graça sobre graça. Amém? Amém mesmo? Mateus 11, 28 ao 30, para nós concluirmos e orarmos. Texto famoso do Evangelho de Mateus, muito conhecido, onde Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus está dizendo, eu sou humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Vai ter paz. Vai ter descanso. Vai ter sossego, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao problema, em meio às dificuldades. Lembra o que Paulo disse? Pelo que eu sinto prazer. Ele tinha prazer, quanto mais o negócio piorava, mais ele dizia, oh, coisa boa. Pode vir, graça. Pode vir, que não sou eu que vou fazer e sair dessa situação, porque não tem como eu sair daqui. Mas o Senhor tem. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus falou isso? Porque naquela época os mestres que ensinavam a Torá, os discípulos escolhiam o seu rabino. Ah, eu quero aprender a Bíblia com esse aqui. Ah, eu quero aprender a Bíblia com aquele. Aí Jesus está dizendo, você que quer um fardo leve, suave, você que não quer legalismo, você que não quer farisaísmo, você que não quer cansaço, porque a lei cansa,
pode vir comigo que eu vou te dar um fardo leve, um jugo suave. Você não vai viver segundo a força do teu esforço próprio que cansa e te consome. Vou te dar um fardo leve, suave, onde as coisas vão fluir. Amém? E quando a gente entende isso, gente, a gente serve a Cristo com uma alegria, um prazer, não é peso, não é carga. Ontem a gente fez o encontro dos surfistas aqui, eu cheguei na igreja às 5h30 com o Vini chegou com o apetrecho todo, comprou calabresa, comprou batata, comprou tudo que precisava para fazer o caldo verde, lá como é que é o verdinho que vai na sopa? Couve. Pastor de culinária sabe tudo. Eu digo, não, eu vou ali embaixo comprar os potinhos. Não, pastor, já comprei também. Já. Eu falei, tá, mas dá a notinha, quanto é que foi? Não, pastor, isso aí eu estou abençoando, aí estou ofertando para a galera aí. Eu digo, então que Deus já está abençoando, pastor. E ri. Eu já peguei a vassoura, já vim varrendo aqui em cima, que às vezes o pessoal do louvor, né, traz copinho, tá, não sei o quê. Até agora não havia turma pegar uma vassoura ainda, aí eu vinha. Prazer. Peguei o Luizão, hoje Luizão, vamos arrumar essa cadeira aí junto com o pastor, vamos lá. Como é que é, pastor? Tem que prazer, tem que ser leve. Não tem que custar. Aí tinha uma aguinha de camarão lá ficou uma catinha, camarão fede, né, gente? O carioca já chegou, meu Deus, pastor, que cheiro é esse? Eu digo, é camarão. Mas não era o camarão em si, era a aguinha que deixaram lá naquele negócio que fica atrás da geladeira. Ele já pegou, já levou, quase ficou intoxicado, tanto produto que ele botou no negócio da geladeira. Graças a Deus o cheiro saiu. Que as pessoas fazem com alegria. Às vezes a irmã Vilma, pastor, precisa ir lá na tapeira pegar remédio, o senhor pode levar lá? Eu digo, posso, vamos lá. François vai, pega a cadeira de roda, destranca e vai, bota no carro e vai, manobra uma função e vai, leva na tapera e espera. E que hora que termina? Já está terminando, pastor, está atrasado, né? Eu digo, não, está tudo na paz, vai dar certo. A gente volta tudo amarradão. Por quê? Porque o fardo é leve, o jugo é suave. Porque a partir do momento que estiver sobrecarregando, estiver cansando, não é o fardo de Jesus. É religião. Não tem prazer, não tem alegria. É religião. Você já viu as pessoas quando servem assim na igreja? Pai do Senhor, bom dia com alegria. Pai do Senhor. Não tira um sorriso do miserável. Os caras carrancudo, pesado. Por isso que eu falo para a galera do louvor, nosso louvor na Ruana tem que ser para cima, celebrativo. Botar os vizinhos para ficar, esses crentes só cantam, porque eles tentam canto, tudo alegre. Porque nós temos um Deus que é maravilhoso, gente. A graça vem de dar graças. Amém? E que a gente possa ter essa humildade que Paulo escreveu para nós aqui. Mesmo sendo um homem que foi no céu, ele vivia aqui com os 2 pezinhos na terra. Sendo não eu, mas Cristo em mim. Amém? Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Eu quero orar com você nessa noite para que essa graça ela seja derramada sobre a tua fraqueza. Muitas vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, até criaram um jargão. Até escutei esse final de semana que eu estava lá para o Nordeste. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
mas se referindo a poucos no sentido de Deus escolhe poucos, porque são as pessoas que são escolhidas, porque são, sabe como é que é, né? Os caras são top. Mas eu falei, puxa Deus, que eu possa ter a oportunidade de um dia conversar com essa pessoa e explicar o contexto do que o pessoal fala sobre esse versículo. Porque na verdade é totalmente fora do contexto quando as pessoas falam essa frase. Deus não exclui ninguém, Deus inclui, a graça acolhe. E o contexto dessa frase, desse versículo, é que Deus deu uma festa, tinha muita gente na festa celebrando e todo mundo com a roupa de traje de festa, como se fosse um casamento, e tinha um intruso, o famoso bicão na festa. E a turma identificou, cara, tu não tá com a roupa da festa, tu vai ter que sair da festa. Ou seja, muitos são chamados para a festa, mas poucos são escolhidos para saírem da festa. Ou seja, Jesus está falando do diabo. Diabo, aqui não é o teu lugar. Sai fora. Get out. Pega. Sai fora. Porque essa festa é para o meu povo. Eles não merecem. Claro, é a festa da graça. Meu filho pagou o preço para eles, meu filho comprou a roupa, meu filho comprou o convite, meu filho comprou a comida, meu filho comprou a bebida, meu filho bancou a festa para eles, agora é para eles se divertir. Isso é graça. Aí os miseráveis vêm com a religião. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu fui escolhido, aleluia. Isso é papo de fariseu, papo de religioso, não sabe nem interpretar a Bíblia como a Bíblia é interpretada. Cansado já de papagaiada. Deus quer que a graça dele te desmantele, a graça dele te humilhe, a graça dele te bote lá no pó e que você saiba, é Cristo na minha vida, é o preço que ele pagou, o sacrifício dele, o que sobrou para mim é agradecer, é louvar, é amar, é servir. É o que sobrou para nós. Tanto é que se nós pegarmos ali em Atos, quando Paulo e Silas foram presos por perturbar, eles expulsaram o demônio de uma adivinhadora que dava dinheiro para os donos dela. Botaram Paulo na cadeia, deram um pau nele que ele quase morreu. E à meia-noite ele estava preso lá naquela cela mesmo, com os pés e os braços assim num tronco, todo arrebentado. Ele podia ter reclamado, ele podia ter xingado, ele podia ter dito, poxa Deus, não aguento mais fazer, quanto mais eu falo do teu amor, mais o povo me arrebenta, não aguento mais não, estou cansado. Mas a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Como é que pode? Como é que um cara desse está cantando e orando, todo arrebentado porque está fazendo a obra? E aí a Bíblia vai dizer que de repente Deus mandou um terremoto lá naquela cadeia, que as portas se abriram, os grilhões quebraram, porque Deus, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E a presença de Deus era tão grande naquela cadeia, gente, que ninguém fugiu, todo mundo ficou. E aí o carcereiro viu, meu Deus do céu, todo mundo fugiu, vou me matar, que vai sobrar para mim ainda. Quando ele levanta a espada para matar a própria vida, Paulo diz, ei! Stop, man! Treinar meu inglês, cara. Tô chegando aí a conferência. Não tira a sua vida, seu feio, seu doido, seu estopor. Tá todo mundo aqui, ninguém fugiu, ninguém foi embora. Como? Presença de Deus está aqui, meu irmão. Presença de Deus está aqui. Deus habita no meio dos louvores. Tá cheio de anjos aqui nessa cadeia, ninguém quer ir embora. Eu falei, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz, creia no Senhor Jesus, creia nesse Jesus, nesse Salvador, nesse Messias, e será salvo tu e toda a tua casa. Ele pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, coloca remédio nas feridas, nas costas, dá comida para eles. O carcereiro e a família dele é batizada nas águas e eles são salvos.
o poder de Deus se aperfeiçoou mais uma vez nas fraquezas de Paulo. Por isso Paulo dizia: eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Eu tenho um espinho na carne. Eu pedi para Deus: por favor, Deus, tira de mim. Não aguento mais. Quem sabe esse cara me importunando, dizendo que eu sou charlatão. Tu sabe que eu dei a minha vida para pregar a verdade. Eu vi o céu, eu vi a glória, eu vi o trono. O cara está dizendo que eu sou charlatão. Eu tenho um desse lá na armação. Se eu mostrar os áudios dele de mim para você. Pastor Guto é um vagabundo, surfista, malandro, não faz nada na vida, tá lá enganando o povo. Tá aí de carrão. Tá aí, não sai da água, só surfa, malandro. Minha vontade. E Deus fala: minha graça te basta. Eu respiro e conto até 10, amém, se eu vou orar pela vida dele. E tenho orado pela vida dos que me perseguem. Ou alguma situação de nossa limitação. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: a minha graça é suficiente para você. Ela te basta. Fique de pé. Eu quero orar com você porque há uma graça de Deus nessa noite. Deus está aqui. Aleluias. Rama,